Estamos falando da escala de Angel e iniciamos, há 15 dias atrás, a falar, né, sobre os degraus, sobre os níveis. A escala de Angel é comparada com um termômetro. A pessoa vai passando por estágios. O estágio de congelamento, vamos botar assim, até dissolver aquele gelo, dissolver o coração e a pessoa começar a entender. Então vejamos aqui, quando a pessoa começa, nós vemos que do estágio -8 até o estágio -5, ele passou de abertura religiosa para distinguir cristianismo de religião, de evangelho, tá? O que é religião e o que é evangelho. Vamos ver aqui, estou adiantando que nós já vimos isso. Então, o que é uma pessoa no estágio -8? Está totalmente congelado, congelado, não entende nada. Ele ouve falar de religião, ouve falar de tudo, mas evangelho não tem interesse nenhum. Tá? É uma abertura, é uma pessoa totalmente fechada para a palavra, fechada para ouvir, sem interesse, totalmente. Vamos botar assim, uma pessoa que nunca ouviu, um índio, nunca ouviu. É religioso, mas nunca ouviu falar. E não tem interesse de estar, né? Adorando, estar louvando, estar bendizendo, estar na presença do Senhor. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos estar conversando com a pessoa de que se existe os astros, se existe as estrelas, se existe no corpo humano células, se existe animais, alguma coisa aconteceu. Quando ele tem uma percepção de que deve haver para toda essa criação, toda a harmonia, por que a Lua não se choca com a Terra? Por que o Sol não atrai os astros, não atrai os planetas e todos eles, os habitantes que existirem, morrem queimados? Por quê? Porque existe alguém controlando. Existe alguém. Então, essas coisas são as primeiras conversas. E quando ele começa a entender, ele faz a seguinte expressão, ele faz a seguinte conclusão: deve haver alguém, um ser superior, que controla todas as coisas. Então, a pessoa saiu desse estágio de congelado, de gelo, esse estágio de sem interesse nenhum para ouvir o evangelho, para o estágio de curiosidade. Tá? Deve haver. Realmente, ele começa a pensar. Você deixa ele pensando, deixa ele ali digerindo aquela, vamos botar, aquela revelação, digerindo aquela palavra, aquilo que ele passou a conhecer, que existe um ser superior. Nesse momento ou em outra oportunidade, conversando com essa pessoa, né, que não sabe o que é cristianismo, não sabe o que é o evangelho, você vai para o segundo estágio, para levar ele Perguntar, falando aqui, para muita. o próximo estágio. Qual o próximo estágio? O cristianismo. Que existe religiões, mas Jesus não veio fundar religião. Ele veio implantar o reino de Deus. Quando na oração do Pai Nosso, né, ele fala,
venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não vem plantar religião. Então, você não fala de religião nenhuma. Você não diz que batista, não diz que pentecostal, não diz que renovado, não diz nada disso. Você fala de Jesus. Jesus. Olha, Jesus Cristo, ele veio trazer o reino dele, o reino dele, porque naquela época quem reinava eram os romanos, eram as guerras, cada um estava reinando num período, reinando numa porção, numa área, né, de cidades, né, de localidades, mas Jesus veio implantar o reino dele. Isso é o cristianismo. Jesus sendo rei. Ah, de qual cidade? Das pessoas, das pessoas. E aí você vai devagar. Então ele subiu, né? Quer dizer, subiu mais um estágio, mais um degrau. Houve um degelo no coração dele. Houve um quebrantamento, vamos botar assim na linguagem crentez, um quebrantamento. Ele foi quebrado, ele foi levado a entender que existe um Deus, que Jesus veio para implantar o seu reino, né? E que o reino não é igual aos governos que existem hoje, não é igual aos reinados que existem hoje, não é igual aos reinados que existiam antigamente, que eles lutavam por terras, por dinheiro, lutavam por todas as coisas. O cristianismo não é isso, não é isso. E aí, você pode até falar essas frases que tem no Pai Nosso, tá bom? Quem está aqui? Ou já dormiram? Dormiram ou não dormiram? Deixa eu olhar se no chat tem alguém roncando aqui. Tem alguém roncando, se tem alguém. Estamos aqui, pastor. Tá aí mesmo, irmã? Sim, com certeza. Muito bem. Estamos aqui. Estamos, né? Estamos Qualquer coisa, aqui. escreve no chat. Muito bem. Qualquer coisa, escreve no chat que eu deixei aberto aqui para ver se vocês estão roncando ou não. Muito bem. Vamos lá. Então, olha, nós estamos numa escala, né? A escala de Angel, que é parecido com o termômetro. O termômetro está começando a esquentar. Esquentar. Lá no -8, nada, não sabia nem que existia um ser superior. Agora já sabe. Agora, cristianismo que Jesus vem implantar. Mas ele tem dificuldades. Não sabe nada. Não sabe que Jesus Cristo veio, né? E pensa que é religião, igrejas, pensa que é as guerras religiosas, as lutas, tá? Então ele vai pensar muitas coisas, achando que isso é religião. E não é, né? Não é. Nós temos que ter, assim, muita paciência com essas pessoas, viu? E começar a falar um pouco do cristianismo, não é das religiões. Cristianismo. E ele vai fazer muitas perguntas, vai falar sobre as guerras, e até hoje tem guerra entre catolicismo e protestantes, eita, eu estava quase falando em língua aqui, não foi? Protestantes, né? E tudo isso ele vai levar para sair da conversa. Essa conversa não precisa ser no mesmo dia, pode ser vários dias, tá? Então, você leva, a pessoa tem um conhecimento geral do cristianismo, não da história. Tem muita gente que conhece a história do cristianismo. Tem muita gente que conhece a sua religião. Isso é bom, e nós precisamos. Mas, quando nós estamos evangelizando, nós deixamos tudo de lado. Tudo de lado. E levamos a pessoa a entender
o reino de Deus e entender a obra de Jesus, o que Jesus veio fazer, né? Trazer vida e vida com abundância. Quando a pessoa entende que evangelho e cristianismo não são as mesmas coisas, tá? Cristianismo, né, tem muito a ver com aquilo que Jesus Cristo fez, aquilo que Jesus Cristo, a obra de Jesus e aquilo que nós cristãos estamos fazendo. Então, quando foi que nós fomos chamados cristãos? Não foi um título bíblico, não foi o título que Jesus deu, mas as pessoas que só observaram os cristãos que faziam as mesmas coisas que Jesus Cristo fazia, aí olharam e disseram, olha, esses são pequenos cristos, cristãos. Tá? Então a gente tem que levar e mostrar para ele. Cristianismo não é a mesma coisa que evangelho. O que é evangelho? É o ensino. O evangelho é a doutrina. O evangelho é aquilo que está escrito para nós estudarmos. Isso é evangelho. São as orientações. Então a pessoa vai entendendo devagar, devagar. Estágios. Lembre que nós estamos mostrando degraus, estágios, para as pessoas crescerem, crescerem espiritualmente, as pessoas estarem na presença do Senhor, e isso é devagar. Imagina você em um país, né, distante, um país em que as pessoas não são cristãs, e você vai devagar, conversando, vai vivendo, vai mostrando, tá? Imagine isso. E imagine você no local em que ninguém quer saber do evangelho. Você vai mostrando, você vai vivendo, tá? Vivendo o evangelho e ensinando. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Graças a Deus, ninguém tem dúvida. O povo sabe mais do que eu, sabe muito mais. Eu louvo a Deus. Também esposa de mestres, doutores. Vamos adiante. Cadê? Cadê o teclado? Aqui. Bom, entendeu que existe um ser superior. Entendeu que Jesus Cristo veio implantar o seu reino. Entendeu que evangelho é diferente do da religião. Evangelho são os ensinos. Evangelho é aquelas regras, aqueles que nós estudamos, aquilo que nós aprendemos para colocar em prática, tá? E aí você começa a falar, olha, o que ele veio ensinar é uma notícia maravilhosa, é algo transformador, algo que muda a vida das pessoas. Se nós colocarmos em prática esses princípios, colocarmos em prática isso que ele ensinou, nós vamos ser muito bem-sucedidos na vida e espiritualmente. Nós vamos ser muito bem-sucedidos. Os anjos chamaram, né? E isso de boas novas. Boas novas, a primeira boa notícia foi o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi a primeira boa notícia. E aí nós continuamos dando essa notícia boa para toda a humanidade. Então, qual é uma boa notícia para eu te dar hoje? Hoje, sabe qual é a boa notícia? É que Deus te ama. Deus ama a humanidade. Deus ama a todos.
E sabe por que eu posso dizer que Deus te ama? Porque Jesus morreu por você, morreu por mim. Jesus entregou a vida. Jesus, ele foi sacrificado no meu lugar, no seu lugar. A gente começa o evangelismo. Já começou o evangelismo desde o -8, tá? A gente começa o evangelismo que a gente faz todos os dias, sem passar por aqueles primeiros estágios. Então ele começa a entender: ah, Deus ama? Pois é. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor. Ele prova que ama. E a prova é a cruz. A prova é a cruz. Ah, foi por mim, foi por você. Aí a pergunta maravilhosa: ele morreu por mim? Morreu por você. E ele me ama, ama sim. E ele já me conhecia. Ele, antes do ventre da sua mãe, ele já conhecia. Ele nos ama. Ah, ele nos ama? É. E o que é que eu vou fazer? Você precisa entregar a vida para ele. Ontem eu estava na congregação e eu fiz uma brincadeira com as crianças, tá? Botei as crianças sentadas no púlpito, aí disse assim: eu vou estar aqui com o controle na mão. Peguei o celular e disse: ó, eu vou ligar o controle e vocês ficam em pé. Vou desligar, vocês sentam. E foi aqui, aquele senta, levanta, senta, levanta. Fazendo que é o celular e o controle. Senta, levanta, senta, levanta. É assim a televisão, né? Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Agora sente, vamos sentar. Agora, igreja, eu vou fazer com vocês, né? Tá bom. Agora me diga uma coisa: quem controla a sua vida é Deus mesmo? Então, se Deus é Deus, se Ele é o Senhor, Ele precisa controlar. Então, você precisa decidir a entregar nas mãos dele o controle geral da sua vida. Então, o desafio hoje é você entregar, é você passar as rédeas para ele. Então, quando ele entende assim, eu tenho que tomar essa decisão, tem. Pronto, olha, estágio 2. Já está descongelando esse coração. Eu tenho que decidir, tenho que decidir. Tem que tomar uma posição e dizer o que é que você quer. Quer controlar a sua vida, que até hoje está dando errado, ou quer entregar para ele, que vai dar certo. O que é que eu devo fazer? Aí, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Entrega. Olha a decisão. E aí ele toma a decisão. Meu Senhor. Lembra que Pedro falou? Senhor meu e Deus meu. Essa é a decisão. Porque salvo todo mundo quer ser. Salvação todo mundo quer. Agora, deixar Jesus controlar, fazer oração diária, seja feita a tua vontade. Isso aí é uma decisão maravilhosa, viu? Vamos adiante. Tomou a decisão? Tomou? Vai deixar Jesus controlar? Então, vamos fazer uma oração agora, porque você agora é espiritualmente. Você era uma criatura. Todos nós somos criaturas, mas quando entregamos, nós somos adotados na família de Deus. Adotados. E aí, quando ele toma essa decisão, eu agora sou filho de Deus, sim, faz parte da família. Você foi adotado e eu fui adotado, todos nós fomos adotados. Ah, é. E o Senhor disse que ninguém pode tirar das minhas mãos.
Tá vendo isso aqui? Meu celular, o ladrão passa e rouba, mas você, das mãos do Senhor, ninguém toma. Eu, das mãos do Senhor, ninguém toma. Então nós vamos conversando, ó, chegou no estágio zero, tomou a decisão. Tomou a decisão, aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura é. Tudo bem aí? Dormiram, ó Jesus, dormiram. Meu Deus. Cláudia que está lá na ilha, ó, lá, já dormiu. Hein, Claudinha? Eu não posso ficar chamando Claudinha, o pessoal vai revelar, vai saber minha idade, né? Saber minha idade, tá bom. É, vamos lá. Tomou a decisão e agora, o que é que você faz? Você precisa prosseguir. Que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí diz a Bíblia também, quem crê e for batizado será salvo. Hein? Quem crê e for batizado. Ah, eu preciso me batizar? É. Por que eu preciso me batizar? Para membrar-se. É a porta de entrada para uma congregação, para uma igreja, para uma denominação, é a porta de entrada. Ah, então você faz parte da Igreja Universal. Epa, não é universal não, né? Não, não, não é universal não. A Igreja Mundial, não, aquela mundial não, não. Aquela, você faz parte da reunião dos salvos de toda a face da terra. Não confunda a universal, mundial. Peraí, não confunda. Vamos botar o nome assim: a Igreja de todos os salvos da face da terra. Mas você agora precisa estar junto com alguns irmãos para crescer juntos, para caminhar, para ter relacionamento e um ajudar o outro, um ajudar o outro. Ah, então vou me tornar membro de uma igreja. Qualquer uma, não é igreja evangélica, igreja que medita na palavra, que vive na palavra. Então vamos lá. Já estamos encerrando, viu? Pronto, você está pronto para se batizar e agora você precisa continuar crescendo. É? É. E o que é uma que eu faço? Aquilo que você ouviu, ensina a outros. Aquilo que você aprendeu, ensina a outros. Então vamos crescer. Vamos crescer. Quando uma planta não cresce, aí você dá o meu exemplo aqui, ó. Plantei um mamoeiro cresceu, 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 e eu procuro mamão, nada. Foi igual aquele homem que chegou para o capataz e disse, rapaz, eu venho todo ano aqui e essa árvore não dá fruto, corta ela. O capataz disse assim, peraí, me dê só este ano. Pois é. Então não adianta estar na igreja, não adianta. Se não cresce, se não dá frutos, então eu quero dar frutos. Pronto. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Muito bem. Eu quero ser um discípulo e fazer discípulos. Olha aí, aquela pessoa que não entendia nem o que era Deus, nem quem era Deus, o que era Jesus, nada, nada. Hoje ele quer fazer discípulos. Ele cresce no discipulado e quer desenvolver rumo à maturidade espiritual. Vamos adiante? Encerrando aqui, ele agora passa a ser um salvo, liberto, que faz a vontade de Deus, faz aquilo que Deus mandou, tá? O que nós queríamos? Nós queríamos que assim que a pessoa ouvisse o evangelho, tomasse a decisão. Mas tem pessoas que demoram. Tem pessoas que a gente fala, fala, fala e eles não aceitam.
vão aceitar depois, vão aceitar muitos anos depois. E tem parentes da gente que a gente desiste e chama ele de aquilo, aquilo outro, chama ele de ímpio, oh meu Deus, chama ele de tanta coisa, é tanto xingamento que crente, né? Graças a Deus que na ANEM não tem isso. Mas fica chamando de ímpio, fica dizendo que é incrédulo, fica dizendo, não fale isso que você está piorando a situação, né? Não é fácil, é devagar também. Então, para nós seríamos fácil que assim que a gente pregasse, a pessoa entregava a vida. Certamente, essa posição aqui, essa etapa é significativa, decisão. Porém, é uma visão abreviada. E as pessoas acham que isso é sucesso, não é sucesso. O sucesso do evangelismo é desde o primeiro estágio, do -8 até o discipulado. Não é só na hora da decisão. Quando ele muda o pensamento, oh glória. Muda um pouquinho só, aleluia. Estamos caminhando, estamos trabalhando, estamos conseguindo. Subimos mais um estágio. Então, cada degrau na escala de Angel significa um passo à frente no discipulado. Cada degrau. Todos os passos são igualmente importantes e pertencem a um contexto orgânico. O Evangelismo Life promovemos crescimento integral no discipulado. Eles passam da confirmação, tomou a decisão, para se tornar membro, crescer no discipulado e desenvolver uma maturidade. Então, o Evangelismo Life promove uma compreensão integral, discipulado nas igrejas. Eu estou discipulando. Ele é o quê? Ele é incrédulo, ele é não sei o quê, mas estou discipulando, está devagar, ele já subiu um estágio, subiu um degrau, o gelo está diminuindo, o gelo está se quebrando, e nós vamos conseguir, nós vamos adiante, né? Vamos adiante. Quando os cristãos influenciam a vida dos buscadores como acompanhantes é vocês, o discipulador, são aqueles que estão ali do lado, ó, estão ali dia após dia, levando o evangelho, ensinando com paciência. Então é isso que nós vamos fazer agora, tá? Vamos fazer agora. Quais são os benefícios da escala Angel? Nos ajuda a entender melhor a nossa tarefa. A nossa tarefa não é chegar, Jesus te ama, aceita Jesus. Não, é levar uma pessoa a crescer na graça e no conhecimento. Levar uma pessoa a partir do gelo para aquele estágio de água gelada até a ebulição, até ferver, até ele levar outro para Jesus. Amém ou não amém? É caminharmos. Ao caminharmos com Jesus, sob a orientação do Espírito Santo, todos crescem no discipulado. Todos envolvidos sobem na escala de Ângelo, na escada, no termômetro. E a colheita é grande. Amém ou não amém? Eu não ouvi, eu não. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Mas eu quero Amém. compartilhar aqui mais um. Deixa eu interromper aqui, compartilhar mais um aqui. Parece que vocês não dormiram, né? Eu fico tão feliz porque vocês não dormiram.
E agora, vocês leram o folheto? Eu tenho 2 minutinhos para dar para vocês para ler o folheto. Lê o folheto aí. Individual, viu? Não abre o microfone, não. Lê o folheto. Depois de ler o folheto, você vai evangelizar a irmã. Você vai evangelizar sem ler o folheto. Você vai evangelizar folheto dobrado, tá? Você vai ler, gravar a mensagem e vai evangelizar a irmã. Você não vai chegar assim, ó, Jesus te ama, entregar o folheto. Ó, Jesus quer te salvar, entregar o folheto. Não, você não vai ser a carteira. Você não vai ser a funcionária da Shopee, do Mercado Pago, só faz entregar, entregar, entregar. Ah, Mercado Livre, pá! Às vezes joga até por cima do muro. Não, não. Você vai ser a mensagem. Você lê e fala daquilo que você vai ler para sua vizinha, para sua irmã, tá? E depois que você pregar o evangelho, você fala assim: olha, aqui está o endereço da igreja. No carimbo aqui, ó, está o endereço da igreja. Passe lá para a gente continuar conversando, para a gente continuar. Os dias de culto é esse e esse aqui, ó. Mas você vai evangelizar sem o folheto. Sem o folheto. Você aprendeu agora, a mensagem está aqui dentro. E aí vai passar para a pessoa. Você vai poder passar a Deus em Salvador. E Cláudia lá, vamos botar assim onde ela nasceu. Vamos dizer que ela esteja lá em Salinas. Vamos dizer que ela esteja lá. A Dilsa vai poder entregar? Não vai. Vamos dizer, a irmã Dai, que mora em Feira, vai poder entregar a irmã, como é a esposa de. Eu vou lembrar, certo? Não vai poder. Então, você vai ler o folheto e vai falar do folheto para ela. Amém? De 3 em 3, de 3 em 3, uma prega para essa prega para essa, depois vai, tá? Uma prega para outra. 3 em 3, tá bom? Cada uma com oportunidade. Vou dar 10 minutos para as 3 pregarem. Quem entendeu? Perguntas? Graças a Deus não tem pergunta. Graças a Deus, todo mundo Como que a entendeu. gente vai entrar nas salas, pastor? É? Eu tenho um especialista em sala. Vocês vão ser repartidas. É por sorteio. Mas eu gosto de fulana. Nada disso. Aqui não tem clube da bolinha, não. Clube da Luluzinha, não. Viu? Eita! Vou tirar um ponto. A Adriane, na hora, eu vou tirar um ponto. Não trouxe o folheto. Isso é para nota, menina. Tirar um ponto. Não trouxe folheto. Viu? Quem é que não tem folheto aí? Não trouxe, né? Quem não tem folheto? Então, e outra coisa. Quem faltou essa aula, vai para a segunda chamada, hein? Quem não fizer evangelismo, vai para a segunda chamada. E aqui só tem até a quarta chamada. Depois da quarta, reprovação. Viu? Depois da quarta, está reprovada. Vai ter que fazer 1 ano de evangelismo. 1 ano para ser aprovada. Viu? Então, um evangelizando o outro. Vocês têm quanto tempo? 10 minutos, não foi? Vamos dividir a sala. Jéssica, por favor, de 3 em 3. Só estamos aqui em 39. Ó, vai dar um bom número de salas. Daqui a 10 minutos nós nos encontraremos aqui. Viu? Encontraremos aqui. Vamos lá? Pedia. Pronto. Olha. Aqui tem 4 leis espirituais. Grave essas leis. Primeira lei, Deus é amor. Segunda lei, todos nós somos pecadores. Isso é uma barreira.
Existe uma barreira. Terceira lei, Deus mandou a solução. A solução é Jesus. Quarta lei, para que eu consiga, eu tenho que tomar uma decisão. Tá? Grave isso. Amor, barreira, caminho, decisão. Mas aí eu quero lhe ensinar mais outra palavra. A de quê? Não vi não. A de amor. Amor. B de Barreira. C de Caminho. D de Decisão. E de Esperança. então amor. Vamos lá. Por quê? Deus é o mundo de Deus seu filho unigênito, para que você que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Barreira. Mas os vossos Pecados fazem separação entre vós e Deus. Aqui em João 8:34 está escrito assim, né? Digo a verdade. Todos que pecam são escravos do pecado. Escravos do pecado. Todos que pecam são escravos do pecado. Então, barreira. Qual é a barreira? Pecado. o pecado. Qual o caminho? Jesus. Espia lá. Oi, verdade Oi. é a vida. João Batista. Oi, espia. Espia. Veja bem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado Pecado do mundo. e decisão. O que é que eu tenho que fazer? Mas A todos Quanto receberam, receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus. pronto. Mas eu não sei, eu sou muito fraco, eu não vou permanecer não, eu sou devagar, eu sou isso, sou aquilo, eu acho que não vai dar certo não. Mas todo aquilo que o Pai me dá, virá a mim. eu nunca renegarei aquele que De me dá. maneira nenhuma eu estarei fora. Olha, que maravilha. Deus. Vamos repetir as frases. A de Amor, as palavras. A de amor, Peraí, não tô ouvindo não. Tô ouvindo. A de amor, B de barreira, C de caminho, D de decisão, E de esperança. atenção. Na Bíblia que eu vou escrever, capítulo 1, versículo 1 do livro de Zé, é assim: comece com qualquer assunto, presta atenção, comece com qualquer assunto, mas termine falando de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Comece com qualquer assunto, Amém. mas termine falando Glória. de Jesus. Jesus. Quem está aqui? Eu, Amém, glória a Deus. Então é o seguinte, Amém. Amém. vê se você já viu o preço da picanha? Barato Já viu não. o preço da picanha? está nas alturas. Mas sabe por Claro, que viu? a picanha está cara? Falta amor. Se as pessoas conhecessem o amor de Deus, conhecessem a fonte, porque Deus é amor, não subia. Por isso precisa de Deus no coração. Mas você não sabe que essa chuva impede eu ir para a igreja. Não é a chuva. Porque o que nos afasta, o que nos tira da presença de Deus é o pecado. A gente dá muitas desculpas. É o pecado que nos afasta. É o pecado que faz a barreira, faz separação entre nós e Deus.
É o pecado. Então comece qualquer assunto. Olha, e a Copa? A Copa vai ser agora. É mesmo. O Brasil vai jogar, vai jogar. E você vai assistir? Rapaz, eu tenho algo mais importante do que a Copa. Eu tenho algo maravilhoso. E o que é? É a minha preparação. Eu estou fazendo exercício. Exercício é a academia, academia do céu. Eu estou me preparando para me encontrar com o Senhor. Oh, começa qualquer assunto. É futebol, é dinheiro, é trabalho, é negócio. Comece com qualquer assunto, mas termine falando de Jesus. Jesus. quem está aqui. Amém. Glória a Então, Deus. Amém. Glória a Deus. então, não perca esta frase do velho, do velho não, do jovem Zé, né? Do, né? Comece com qualquer assunto, mas termine falando de Jesus. Jesus. Amém ou não amém? Amém. Deixa eu ver aqui. Amém. 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 Que horas é aqui? Hoje até 10h30, 11 horas, né? Porque o relógio aqui tá dando demais. Deixe-me ir agora. Eu quero saber quem sabe dirigir. Escreve aí no chat. Eu. Deixa eu ver aqui se tem alguém que sabe. Escreve no chat aí. Eu. É chat ou é chat? Eu não sei falar É. inglês. Eu. Bota eu. Pouca gente sabe dirigir, né? Nem minha vida. Ai, ai, ai. Eu. Escreve logo aí, rapaz. Eu. Eu não. Eu não, diga. Eu sim, eu não, eu não. Olha, quem te ensinou a dirigir? Autoescola? Marido? Pai? Irmão? Quem te ensinou a dirigir? Dirige moto? Tudo bem. Quem te ensinou a dirigir? Moto, avião, navio, filho, aí para meu esposo, tá. Vai botando aí. Quem te ensinou a dirigir? Quem te ensinou a dirigir? Vamos lá. Ó, namorado. Ó, namorado. Minha namorada não sabe dirigir. Quer dizer, tirou carteira há 50 anos atrás, mas não dirige. Um dia até hoje. Vamos lá? Agora, o que é que você sentiu? Preste boa atenção. O que é que você sentiu quando aprendeu a dirigir? Não precisa escrever, não. O que é que você sentiu quando aprendeu a dirigir? Epa, quase que eu saio da reunião. Você sentiu o quê quando aprendeu a dirigir? Gratidão pela pessoa que lhe ensinou. Felicidade, que era uma coisa que você queria e não sabia como chegar, né? Então, imagina você ensinar alguém a manusear a Bíblia. Porque tem gente que tem Bíblia em casa, aberta no Salmo 91. Tem gente que Bíblia em casa, que a poeira está dessa largura, desse tamanho assim a poeira. Então, e você vai na casa de uma pessoa e ensina a pessoa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Que alegria que a pessoa vai ficar. Me diga aí, vai ficar ou não vai ficar? Vai, né? Muito bem. Então, por favor, pegue a Bíblia aí. Você tem Bíblia? Ah, a esposa do pastor não precisa de Bíblia não, né? Já tem a Bíblia na cabeça, não é? Pega a Bíblia aí. Jó, capítulo 39. Jó 39.
Tem que ser rapidinho, que o horário está correndo. Vocês ainda vão para outra prática. Jó, capítulo o quê, pastor? 39. Jó 39. Vocês ainda vão para outra prática. Vamos correr, vamos correr. A outra prática é que vai a nota final. Jó 39. De 13 a 17. 39, de 13 a 17. 13 a 17. Amém. A avestruz Amém. bate Amém. alegremente as suas asas, mas as suas asas e plumagem não mostram o amor da cegonha. A avestruz coloca os seus ovos na terra e os deixa chocar com o calor da areia. Esquece que alguém pode pisá-los ou que algum animal selvagem pode quebrá-los. Ela trata mal seus filhotes, como se fossem dela, e não se importa que o seu trabalho seja destruído. É porque Deus não lhe deu sabedoria, nem lhe concedeu inteligência. Minha tradução, né? Minha tradução é boa, né? Muito boa. Minha é totalmente diferente. Claro, a minha tradução é Muito boa. tradução de... É tradução Zé Carpenter? Não. Não, essa não, essa não. Essa tradução é a tradução linguagem fácil de ler. A linguagem da língua bíblica. Linguagem fácil de ler. Qual? Viu? Então, agora eu vou fazer umas perguntinhas. Quando você for discipular alguém, você usa a estratégia do estudo bíblico indutivo. Estudo bíblico indutivo. Eu aconselho a você também a estudar dessa forma. Qual é a forma? 3 perguntas. 3 coisas que deve haver nesse estudo bíblico indutivo. Quer anotar? Acho que é bom. O que eu falo não presta não, viu? Mas o que a Bíblia fala é bom. Anote aí. Primeira coisa que você deve fazer é observar o texto. Observar o texto. O que diz? O que isso aqui está dizendo? Vamos lá. Primeira coisa no estudo indutivo. Observação. O que é que a avestruz faz com seus ovos? Não ouvi, não. Deixa os ovos na terra. Deixa Sim. na terra. Então, isso é o que está escrito, você está observando. O texto está dizendo isso. Tá? Vamos lá. Depois que você observa, você interpreta. Segunda fase do estudo indutivo. Primeiro é observar, segundo é interpretar. E a terceira fase é aplicar. Quais são as 3 fases do estudo indutivo? Observar, interpretar e aplicar. Todo mundo aqui? Amém. Sim. Amém. Amém. 3 fases do estudo indutivo. Observar, interpretar e Aplicar. 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 Muito bem? O que é que a avestruz faz? Deixa na terra. Por que a avestruz não tem sabedoria? Eu não considero ela, né? Eu não considero ela. Ele privou é, de sabedoria. Eu não considero ela. 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 Eu não considero ela.
Porque Deus não tem sabedoria. Muda a sabedoria, Deus né? negou a ciência, Deus negou a sabedoria. Muito bem, muito bem. Agora, vamos aplicar? Quando eu ganho uma alma para Jesus, eu cuido ou deixo lá? Hum, Hum, né? hum, Hum, hum. ou eu faço igual a avestruz? É, Tem que cuidar. Não, não estou perguntando se tem, se não tem. Eu quero saber se eu faço igual a avestruz. é. Entenderam? Estamos Amém. estudando o método indutivo, que é observar, interpretar e aplicar. E aí, estudando aqui J3, J39, de 13 a 17, nós aprendemos que a avestruz coloca os ovos lá e não cuida, deixa em cima da areia, e se vier um animal, pisa, se vier uma cobra, engole, e se vier. Porque ela não cuida. Aí eu quero perguntar às senhoras, esposas de pastores, que tipo de crente você quer ser? Tipo avestruz? Ou tipo aquela que diz assim, ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abrigar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos? A avestruz faz o quê? E Jesus queria o quê? Que tipo de discipuladora? Que tipo de pessoa que ganha almas você é? Não responda. Se responder, a nota a nota é baixa. A nota é baixa, não responda. Eu não quero dar nota baixa para ninguém. Eu quero que a partir de hoje as coisas mudem. Amém ou não amém? Amém. Vai mudar ou não vai mudar? Amém. Vai mudar, em nome de Jesus. Vai mudar a partir de hoje. Então, se vai mudar, nós precisamos ser bons acompanhantes. Dá tempo? Vamos lá. Como se tornar um bom acompanhante? Um professor, aquele que está ajudando o outro, o alpinista, um alpinista, um professor, né? Aquele que está fazendo tudo para levar o outro ao nível acima, ao nível mais alto, viu? Aquele que leva a pessoa a crescer na graça e no conhecimento, viu? Aquele que ensina, como Paulo disse para Timóteo, o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis. Então, esse é o trabalho do discipulador, é o trabalho daquele que quer ver pessoas crescerem, tá? E acompanhar até quando? Até que ele esteja fazendo a mesma coisa que você faz, ensinando a outros, tá? Então, todo cristão pode e deve se tornar um discipulador, um acompanhante de outro até a pessoa estar bem com Cristo. Até a pessoa estar fazendo o trabalho que você faz. Amém ou não amém? Então, vamos ver aqui. Parábola do bom samaritano. O bom samaritano, ele encontrou uma pessoa que ele não conhecia. Vamos lá. Olha o texto de João 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. E isso aqui, ele disse, se você quer ser meu amigo, faça o que eu mando, me obedeça. Vamos adiante. Vamos adiante. Viu? Vamos adiante. Como? Fazer o quê? Orar junto. Orar. Chamar a pessoa. Venha, vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Vamos aqui ter comunhão. Vamos fazer evangelismo. Vamos entregar folhetos. Vamos entregar um sopão. Vamos visitar uma pessoa. Então, sempre juntos. Sempre juntos. E antes do evangelismo, faça o que os pilotos fazem, né? Tá tudo certo? A hélice, a gasolina, tudo certinho, vamos lá. Então vamos. E comece a caminhar. Vamos fazer caminhadas? Fazer academia? Vamos isso. Comece a andar juntos. A andar na presença do Senhor. Viu? E aí, ó, acompanhando passo a passo o crescimento da pessoa. Minha oração é que todas aqui sejam boas evangelistas, fazendo a obra. Não precisa do dom, não precisa de ministério, precisa de obediência. Comece a fazer, que você vai agradar a Deus.